Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, em especial pela dádiva da vida. Este Pai de infinita bondade, infinito amor, que constantemente nos deixa portas abertas ao arrependimento, portas abertas como oportunidades para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, esses companheiros que constantemente, em nome de Jesus, estão do nosso lado para nos auxiliarem em nossas dificuldades. Não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que também constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo como oportunidade para reflexões, oportunidades para o aprendizado. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 23, que tem como título Adoração e Fraternidade. Então, aqui neste capítulo, Emmanuel nos traz reflexões profundas acerca de adorarmos a Deus, mas agirmos fraternalmente para com os nossos semelhantes. De que forma nós iríamos verdadeiramente adorar a Deus se nós ainda não aprendemos a agir fraternalmente uns para com os outros, conforme Jesus nos ensinou, aquela necessidade de aprendermos a amar a Deus, amar o próximo e amarmos a nós mesmos. É impossível nós amarmos a Deus se nós ainda não amamos o próximo, se ainda não aprendemos e ainda não desenvolvemos o alto amor. Mas antes de chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José e Carlos Bacelli. E a mensagem de hoje é a mensagem de número 23, que tem como título Misericórdia. Então aqui nesta mensagem, Irmão José nos fala sobre misericórdia, que nós precisamos agir com misericórdia para com os nossos semelhantes, porque de misericórdia nós também necessitamos. Então ele diz o seguinte: toma, ou melhor, como se o seu filho nunca fosse errar, não perdoas ao filho de ninguém. Então, muitas das vezes, nós nos comportamos assim, como se os nossos filhos nunca fossem errar, nós não perdoamos os filhos dos outros. E ele diz ainda, como se o teu neto estivesse imune a toda mazela, não demonstras indulgência para com as imperfeições do neto de outros avós. E ainda ele acrescenta, como se o teu irmão consanguíneo
jamais fosse carecer de uma nova oportunidade, sonegas oportunidade ao irmão de quem te suplica por ele. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos nos comportar assim, agindo desta forma, sem sombra de dúvida, não estamos ou não estaremos agindo corretamente, não estaremos agindo com misericórdia, porque precisamos de misericórdia, todos nós, sem sombra de dúvida que precisamos conceder oportunidades para outros companheiros de jornada, porque de oportunidades nós também necessitamos. E ainda, irmão José acrescenta o seguinte: se não tens o hábito de estender as mãos para o desconhecido que cai, como as de rogar mãos estendidas em proteção a quem amas quando esteja descendo ladeira abaixo? Ou seja, como que nós iremos rogar amparo e proteção a um ente querido se nós não temos o hábito, ou se não tivermos o hábito, ou construído este hábito saudável de estendermos também por nossa vez mãos fraternas e amigas a outros companheiros necessitados? E aí ele encerra dizendo: todos nós. Não, aqui ele não faz nenhuma distinção. Todos um dia haveremos de necessitar da misericórdia de alguém em favor dos que, por maior que seja o nosso empenho, não conseguimos auxiliar. Então, todos nós um dia necessitaremos da misericórdia de alguém, seja para nós, seja para um ente querido. E aí ele diz, por último: não cerres, pois a porta, ou seja, não feche a porta sobre a qual a vida te levará a bater. Então não podemos de forma alguma, por onde formos passando, irmos fechando portas, porque a vida um dia nos levará a bater naquelas portas ou naquela porta que fechamos. Então é preciso que por onde passarmos, nós deixarmos sempre portas abertas e prontas para nos receber, os companheiros que ali se encontram, nos receberem quando nós estivermos em necessidades. Então aqui fechamos este parêntese com irmão José e Carlos Bacelli para começarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 23 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Adoração e Fraternidade. E Emmanuel, no início desta mensagem, ele traz como destaque para as reflexões um versículo da primeira epístola de João, o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 21, onde João disse o seguinte: ora, temos da parte dele este mandamento. Então ele está falando aqui da parte dele, da parte de Jesus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o teu irmão. Então aqui João, nesta epístola aos companheiros daquela época, ele lembrou este ensinamento de Jesus, que nós precisamos sim amar os nossos semelhantes, amar os nossos irmãos, se realmente nós estivermos com aquele esforço constante em verdadeiramente amarmos a Deus. Porque amar a Deus, o amor a Deus, nós realmente o praticaremos amando o nosso semelhante. E aí Emmanuel traz aqui uma série de reflexões acerca deste amor, acerca deste nosso comportamento em relação à adoração a Deus e à prática da verdadeira fraternidade ou não. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: constituirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Ou seja, construiremos santuários primorosos, em muitas situações santuários suntuosos, riquíssimos,
para cultuarmos o Senhor da vida. Mas e o nosso semelhante? Será que nós estamos realmente amando o nosso semelhante, nos comportando verdadeiramente como irmãos, conforme Jesus nos pediu há 2000 anos atrás? Amai-vos uns aos outros como irmãos? E aí ele diz na sequência: pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Então nós pronunciamos, ele diz que nós pronunciaríamos orações sublimes, exaltando a Deus. E o nosso semelhante? E aí ele, na sequência, Emmanuel ainda lembra: tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Então aqui ele nos chama a atenção que nós também teceremos com cintilações divinas a palavra comovente para, neste caso, conforme ele diz aqui, definir a grandeza de Deus. Mas e o nosso semelhante? Será que estamos agindo com verdadeira fraternidade para com o nosso semelhante? E aí ele diz ainda: combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Então aqui ele fala que nós usaremos de maestria ou de mestria para provar a existência de Deus. Mas e o nosso semelhante? Nós estamos realmente nos importando com a existência do nosso semelhante? E aí Emmanuel ainda acrescenta uma outra reflexão acerca deste adorar a Deus e a fraternidade verdadeira. Exibirás dons mediúnicos do mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Então aqui ele fala sobre a mediunidade, que muitos de nós utilizaríamos e utilizamos a mediunidade para falarmos de Deus. Mas e o nosso semelhante? Onde está o nosso semelhante? Onde está a eficiência, a segurança para realmente tratarmos o nosso semelhante como verdadeiro irmão? E aí ele diz ainda sobre escrever livros, que escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Quantos livros existem na face da terra exatamente falando sobre este assunto, sobre a grandeza e a sabedoria de Deus e o nosso semelhante? E aí ele acrescenta: comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Então aqui ele fala também de poemas preciosos para expressar a magnificência de Deus e o nosso semelhante. E ainda ele diz: clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando a confiança e fidelidade. Mas e o nosso semelhante? Realmente estamos agindo desta forma, com confiança, com fidelidade em relação aos ensinamentos de Deus, principalmente em relação à lei maior sobre o amor, a justiça e a caridade para com o nosso semelhante? E ainda Emmanuel acrescenta mais uma reflexão acerca desta adoração a Deus e a prática da verdadeira fraternidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Então aqui ele fala que nós utilizaríamos e utilizamos de todos os meios, de todos os modos, para adorarmos a Deus. Mas e o nosso semelhante? E o nosso irmão de jornada? E aí ele diz na sequência o seguinte: depois de todas essas reflexões que Emmanuel nos trouxe sobre esta adoração a Deus, ele nos diz: contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele. Então aqui, se nós não amamos o nosso irmão por amor a Deus, Pai amoroso e justo,
De que te vale o culto filial estéril e egoísta? Então, Emmanuel faz aqui uma observação e um questionamento muito importante para as nossas reflexões. Do que adianta nós pronunciarmos, nós construirmos santuários, pronunciarmos orações belíssimas, tecermos as mais belas poesias acerca de Deus, combinarmos as palavras para provar a existência de Deus, exibir os nossos dons mediúnicos, escrever livros admiráveis acerca de Deus, compor os poemas, clamar com confiança e fidelidade acerca de Deus, adorar Deus com as nossas preces, com o nosso carinho, com a nossa inteligência, se nós ainda não amamos o nosso semelhante, conforme ele diz aqui. Contudo, se não amas o teu irmão, por amor a ele. Então nós precisamos aprender, conforme Jesus nos ensina, nós precisamos aprender a amar a Deus, ou melhor, amar o nosso semelhante por amor a Deus. E aí ele acrescenta: um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Então, todos nós que aqui nos encontramos na Terra, em sã consciência, pais, nesse sentido de pai e mãe, todos nós ficamos felizes com os nossos filhos quando compreenderam a nossa dedicação em relação e para com o nosso lar, e eles nos auxiliando seus irmãos menos felizes ou irmãos que estão numa condição de maiores necessidades. Todos nós ficaremos felizes em ver os nossos filhos auxiliando os teus irmãos consanguíneos. Assim também é Deus. E é lógico que nesse caso, Deus, naquele sentido infinito de amor incondicional realmente. E aí Emmanuel ainda acrescenta: incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não esqueças que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Então, servir a Deus, conforme Emmanuel nos diz aqui, a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito farta, muito vasta, que realmente nós não podemos nos esquecer que servir a Deus é através desse trabalho incessante na plantação e extensão do bem. Esta é a única maneira realmente de servirmos a Deus. E por último, Emmanuel ainda nos diz, para encerrar estas belíssimas reflexões: seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Então aqui Emmanuel nos fala que, independentemente de qual religião, qual a igreja em que nós estejamos vinculados, para externarmos reverência à majestade divina, nós precisamos guardar constantemente por lâmpada a oração, aquela lâmpada acesa em nossa luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Então só honraremos a Deus verdadeiramente, conforme Emmanuel aqui nos mostra, conforme nos disse João, o evangelista, nesta primeira epístola
escrita por ele no capítulo 4, versículo 21, que nós só honraremos a Deus desta forma, auxiliando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos. Não existe uma outra forma de verdadeiramente amarmos e honrarmos e demonstrarmos esta honra a Deus. Assim como quando nós falamos que cremos no Senhor Jesus, o crer no Senhor Jesus não é simplesmente falar que acredita nos ensinamentos de Jesus como sendo o caminho para a iluminação espiritual, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia estes ensinamentos, em especial para com o próximo, porque quando nós auxiliamos o próximo, é a nós mesmos quem estamos auxiliando. O primeiro a ser auxiliado, o primeiro a ser assistido, somos nós, porque aquele que acende uma lâmpada em uma noite escura é o primeiro que é iluminado, é o primeiro que recebe a claridade daquela lâmpada. Então, quando nós auxiliamos, nós somos os auxiliados em primeiro lugar. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela perseverança, pela persistência de todos aqui nesta página virtual, nos auxiliando nesses estudos, nessas reflexões e também na semeadura do Evangelho. Muito obrigado a todos. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.